Bem-vindo à zona de alto risco. Aos lugares onde a natureza ataca continuamente. Aqueles que moram aqui conhecem esta tragédia. Esta é uma história de fogo, gelo e dilúvio. De forças elementares que não podem ser detidas. E dos terrores que assaltam aqueles que vivem e trabalham na rota do perigo. Os Alpes suíços. Um paraíso de arestas pontiagudas. Para alguns, é um parque de diversões de inverno. Mas esta região alpina está cheia de perigos ocultos. Numa tarde de fevereiro, Catherine Perret e Ivo Weimann saíram para esquiar. Conhecemos muito bem esta área. Nunca pensamos que pudesse haver algum perigo. Então percebemos que à medida que a encosta se inclinava, a neve ficava sem apoio. Aí vimos que havia algo fora do normal. Lá no alto da montanha começava. E antes que eles pudessem ouvir qualquer coisa, ela estava sobre eles. Eu me virei para ver onde Catherine estava e não havia nenhum sinal dela. Nada. Catherine! Temendo o pior, Ivo decidiu ir em busca de socorro, mesmo sem saber o que havia acontecido com Catherine. Na verdade, ela tinha sido soterrada viva. A maioria das vítimas morre se não for encontrada durante a primeira meia hora. E as horas foram se passando. Eu tinha duas opções, ficar em pânico e acabar morrendo, ou então fazer o pouco que estava ao meu alcance e talvez tivesse uma oportunidade. Uma das mãos de Catherine estava livre, mas enquanto escavava a neve, começou a perder a esperança. Eu disse a mim mesma que nunca ia conseguir, que eu ia acabar morrendo. Finalmente conseguiu encontrar a superfície e ouviu ruídos. Eu nem podia acreditar. Eram muitas emoções misturadas. Muito medo, muita esperança, muito desespero diante daquilo tudo. É algo muito forte. Enquanto a equipe de salvamento cavava, todos ficaram surpresos em ver que ela ainda estava viva, mesmo depois de 5 horas soterrada sob a neve. Catherine teve sorte. Enfrentou uma das forças mais mortíferas da natureza e sobreviveu. Outros não tiveram a mesma sorte. É a chamada morte branca. No mundo inteiro, da Nova Zelândia ao Nepal, as avalanches desabam subitamente e sem aviso. Em todo o planeta, calcula-se que ocorra por ano cerca de 1 milhão de avalanches. A massa de neve na encosta de uma montanha se acumula em camadas. A resistência de cada uma dessas camadas depende da temperatura, do vento e do ângulo da encosta. Quando uma camada mais forte se deposita sobre uma mais fraca, qualquer pequena mudança ou perturbação pode provocar um deslizamento. Uma grande onda ou placa de neve pode rolar pela montanha abaixo a uma velocidade que chega a mais de 200 km por hora.
e os resultados podem ser trágicos. Centenas de pessoas morrem todo ano em avalanches. Quando as neves do Nepal se derreteram em 1996, descobriu-se que dezenas de pessoas tinham morrido em um dos piores invernos de que se tem notícia. Mas de todos os países afligidos por avalanches, a Suíça é um dos mais atingidos. Parece um estúdio de filmagem, tudo calmo e tranquilo. Mas a verdade é que estas montanhas estão vivas. A primavera e o verão escondem um segredo. Porque quando o outono e o inverno chegam também as neves e as avalanches. Cerca de 17 mil a cada ano. O registro de avalanches de neve nesta região remonta ao 3º século a.C., quando Aníbal cruzou os Alpes. São 2.200 anos de batalhas constantes do homem contra a avalanche. Mas recentemente o problema tornou-se mais grave, uma vez que mais e mais pessoas começam a viver nas montanhas. Na Suíça, milhares de pessoas vivem em cidades situadas na chamada Zona Vermelha. Uma dessas cidades é Andermatt. Nos anos 50, Andermatt, como a maior parte da Suíça, foi atingida por uma terrível série de avalanches. Mesmo assim, nas décadas seguintes, muitas pessoas decidiram vir morar e divertir-se aqui, transformando Andermatt numa importante estação de inverno, apesar do perigo potencial. Walter Huber tinha 16 anos em 1975. Sua família morava há muitos anos aqui, nesta casa. Mal podiam imaginar que logo acima deles, na encosta da montanha, um terrível desastre estava se formando. Quando as neves chegaram naquele inverno, a casa foi soterrada. Em um dia e uma noite, tivemos um acúmulo de 2 metros de neve. Eu e minha irmã Rita saímos para limpar a neve acumulada na frente da casa. Quando me virei, vi uma nuvem de neve em pó. E nesse momento percebi que era uma avalanche. Houve um grande estouro vindo do outro lado da casa e todas as janelas rebentaram devido à pressão. Tudo virou um caos com neve e árvores e minha irmã desapareceu. Naquele momento terrível, a irmã de Huber perdeu a vida. Apesar desta trágica perda, não foram embora dali. Hoje, mais de 20 anos depois, Walter e sua família ainda vivem na mesma casa. Todos os dias, seus filhos andam pelo mesmo caminho onde Rita morreu. Tragédias como esta são frequentes em muitos países do mundo. Quando estas catástrofes acontecem, o mundo inteiro se volta para um lugar em busca de respostas: a cidade de Davos. O Instituto Federal de Avalanches da Suíça. O Instituto é o principal centro mundial no estudo da neve e de tudo que se refere a avalanches. Nele, cientistas se encontram em plena atividade mapeando as regiões mais perigosas e enviando mensagens de alerta. A neve não é uma substância uniforme. Na verdade, ela é um dos materiais mais complexos que existem na natureza. Numa sala especial, com temperatura abaixo de zero, os cientistas estudam o tamanho dos cristais de neve, sua densidade, seu peso, tudo que possa lhes dar alguma pista sobre como diferentes tipos de neve irão se comportar com o aumento de pressão.
Existem muitas soluções possíveis para o problema das avalanches, e o Instituto estuda várias delas, como, por exemplo, estruturas protetoras feitas de madeira e aço. Porque, embora nada possa deter uma avalanche, é possível dissipar sua energia. Depois das grandes avalanches dos anos 50, a Suíça começou a construir estas barreiras para proteger suas cidades. Nas últimas 4 décadas, foram construídas mais de 450 quilômetros de barreiras, cerca de 1,5 vezes a largura do país. Estas barreiras desempenham um papel muito importante como proteção. Sem elas, seria praticamente impossível vivermos em segurança, porque em muitos lugares não existe nenhuma proteção natural contra avalanches. Embora seja possível proteger cidades, é muito mais difícil preservar a segurança de esquiadores solitários que resolvem se afastar das trilhas mais conhecidas. Silenciosas e implacáveis, as avalanches arrastam consigo pessoas desprevenidas que estavam apenas praticando esporte. Os suíços estão constantemente aperfeiçoando novas técnicas para resgatar vítimas de avalanches. Algumas delas já vêm sendo utilizadas há centenas de anos. Cães farejadores, escavadeiras, sondas. O Instituto treina patrulhas de esquiadores para usar esses recursos. Mas existem outros métodos mais modernos de alta tecnologia, como o BIP. Um pequeno transmissor de rádio que é dado a cada esquiador. Estes transmissores também podem inverter sua função e tornar-se receptores de sinais, indicando a localização de uma vítima. No mundo inteiro, desde Vail, no Colorado, até Nagaro, no Japão, estes bips estão se tornando de uso habitual entre os esquiadores. A mais recente invenção na área da segurança é o ABS, que significa Sistema de Balões para Avalanche. Realizamos vários testes em avalanches, utilizando bonecos com a forma e o peso aproximado de um corpo humano. Nós os colocamos na neve, alguns com balões e outros sem, para efeito de comparação. E em seguida, provocamos a avalanche. O resultado é que todos os bonecos que tinham balões ficaram na superfície ou perto da superfície. Quase todos os bonecos sem balões foram soterrados. Mas tudo isso são apenas maneiras de reagir quando uma avalanche acontece. Às vezes é preciso agir antes. Às vezes, é preciso provocar avalanches se quisermos evitá-las. E esta é a função da Patrulha da Montanha de Davos. Eles tentam localizar áreas de perigo onde o acúmulo de neve e o aumento da temperatura podem ter produzido fendas ocultas ou enfraquecido camadas de neve. E então começam a agir. Por meio de explosões, provocam-se avalanches controladas antes que elas se tornem perigosas. Mas a pesquisa e as medidas preventivas nem sempre funcionam. Às vezes, as pessoas fazem exatamente o que o Instituto recomenda e, mesmo assim, sofrem acidentes, surpreendidos pela fúria da natureza. Foi o que aconteceu em 1984, quando a cidade de DeSantis foi atingida por uma avalanche enorme. Wiener Hurlimann e sua família estavam passando férias ali quando ocorreu a catástrofe. Minha casa era aqui.
Ali, do lado esquerdo, havia um portão perto daquelas árvores. Ela começava naquela plataforma e ia até depois daquela colina. Era ali que ficava a casa. O tempo estava péssimo. Nevava sem parar. E durante a noite tivemos uma verdadeira tempestade. Havia muita neve aqui. E provavelmente lá no alto da montanha estava pior ainda. Era uma situação muito perigosa. Tivemos uma sensação estranha. Sabíamos que alguma coisa estava para acontecer. E de repente, tudo ficou escuro e começou a soprar um vento muito forte, como numa tempestade. Nós vimos antes mesmo de ouvir. Era como um bombardeio aéreo, ou como um furacão. Tudo estremecia, coisas voavam em todas as direções e havia um som ensurdecedor. Então minha mulher e minha mãe gritaram: "Vejam, está vindo!" E nós nos jogamos no chão. Ficamos todos no terceiro andar da casa. O que escapou? Todo o resto sumiu. Foi completamente destruído. Levando em conta o grau de destruição, Hurliman e sua família tiveram muita sorte. Conseguiram escapar com vida, mas alguns dos seus vizinhos não tiveram a mesma sorte. Foram soterrados pela avalanche. Ao longo dos séculos, residentes dos Alpes aprenderam por experiência própria que o inverno aqui nas montanhas pode ter um custo muito alto. Quando o inverno se transforma em verão, alguém pode pensar que todos os problemas se acabaram, mas não na Suíça. Porque aqui, à sombra das geleiras, é espantoso perceber que os suíços também enfrentam avalanches na estação do calor. Grandes deslizamentos de gelo e de rochas que acontecem quando as geleiras se derretem e perdem a estabilidade. E em Grindelwald, onde o inverno e o verão entram em choque, isto pode significar um sério perigo. Em setembro passado, uma avalanche com cerca de 200 mil metros cúbicos de gelo desceu esta encosta. Uma avalanche seca que foi parar muito mais longe do que os depósitos de neve que podemos ver agora. E a rua ficou parcialmente coberta. Quando a geleira começou a desmoronar, grandes pedaços de gelo rolaram pela encosta carregando pedras e rochedos em seu trajeto. Foi uma das avalanches de verão mais destruidoras dos últimos anos. Os meses de calor podem trazer muitas ameaças, mas são também uma época crucial na batalha para controlar as avalanches. Porque na luta contra a natureza, é a própria natureza quem fornece as armas mais adequadas: as árvores. Desde a Idade Média, os habitantes da Suíça têm plantado árvores para proteger suas cidades. Todo o trabalho que vem sendo realizado em Davos tem enfatizado um aspecto: as soluções baseadas em tecnologia simples. E estes heróis discretos podem fazer toda a diferença. Um modesto grupo de árvores, cuja presença mal percebemos no verão, pode se transformar no inverno na proteção fundamental que permite à cidade de Andermatt continuar existindo. Quando o verão se transforma em inverno, as camadas de neve irão se acumular e as árvores funcionarão como um anteparo contra a fúria da natureza. Contra a ameaça que sempre retorna para aqueles que vivem na rota do perigo. É claro que não é apenas a neve que pode soterrar uma cidade. O mesmo pode ocorrer com a areia ou a poeira, milhões de grãos minúsculos trazidos pelo vento. Aquele dia ficou conhecido como Domingo Negro. Em 14 de abril de 1935, uma chuva de poeira fustigou a região das grandes planícies dos Estados Unidos, varrendo uma grande extensão de terra. Começou no Colorado e atravessou Kansas, Oklahoma e Texas. Uma imensa tempestade de poeira com ventos de mais de 90 km por hora. Cidades ficaram envoltas em escuridão total.
Uma escuridão queria transformar o coração de todo o país numa nuvem de poeira. A chuva é o que mantém vivo o planeta. Quando as chuvas param, os problemas começam. Em terras áridas, o solo se transforma em poeira. Quando o vento sopra, tem início uma reação em cadeia. E isso acaba criando um enorme rolo compressor. Um terrível redemoinho que se abate sobre a terra como uma onda negra. Uma grande tempestade de poeira pode chegar a 450 quilômetros de diâmetro e conduzir 100 milhões de toneladas de terra pelo ar. Ela pode acontecer em qualquer continente. Esta era a situação em Melbourne, na Austrália, em 1983, depois de um verão mais seco do que o normal. O tráfego rodoviário e ferroviário mergulhou no caos e os 3 aeroportos da cidade foram fechados, enquanto a poeira rodopiava em nuvens sufocantes. Grande parte da terra cujo solo foi afetado neste verão irá precisar de uma geração inteira para se recuperar, na melhor das hipóteses. Ao longo da África, da Austrália e das Américas, estas nuvens de terra e poeira têm deixado suas marcas. Algumas são tão gigantescas que podem ser vistas até do espaço, recobrindo a terra e impedindo a visão do céu. Mas por mais sufocantes que sejam as tempestades de areia, nada pode se comparar ao potencial mortífero do fogo. As chamas, a fumaça e a beleza terrível das labaredas. É como uma coisa viva que respira. Soa como um trem que se aproxima a toda velocidade. Agulhas voavam em todas as direções. Nunca pensei que pudesse ficar com tanto medo. É uma combinação mortal de calor, combustível e oxigênio. Basta uma fagulha e a coisa entra em ação. Não é um incêndio qualquer, é um incêndio florestal. Quando as chamas tomam o campo, devastando-o de ponta a ponta, ardendo sem nenhum controle. No mundo inteiro, as condições que produzem os enormes incêndios silvestres são as mesmas. Terra e vegetação secas, com muito vento e pouca água. Quando o verão se aproxima, a vegetação se torna escura, ressequida, pronta para a primeira fagulha. Por todo o planeta, milhões de pessoas vivem em regiões onde o risco de incêndio florestal é alto. As secas constantes fazem da Austrália a mais vulnerável dessas regiões. Na Grécia, as regiões cobertas de arbustos secos podem se inflamar com facilidade. Mas há uma área que apresenta um número espantoso de incêndios florestais, o sul da Califórnia. Esta região surgiu onde antes era um deserto, e é como se tivesse sido criada para se transformar numa grande fogueira. Como as pessoas constroem suas casas em lugares de risco, este é o local dos Estados Unidos onde os bombeiros têm mais trabalho. Quase 2.000 incêndios são registrados por ano. Alguns são pequenos incêndios em quintais, ou resultado de pontas de cigarro atiradas sem atenção. E outros são incêndios criminosos. Raios também provocam incêndios. Cerca de 20 por dia apenas nos Estados Unidos. Na luta contra os incêndios florestais, é surpreendente que muito pouca coisa tenha mudado nestas últimas décadas. Este continua a ser um combate corpo a corpo contra um inimigo mortal. Aqueles que ousam caminhar por entre as chamas ainda usam basicamente o mesmo equipamento. Mangueiras, machados, caminhões-pipa que fazem jorrar galões e mais galões de água para conter as chamas. E o plano de batalha ainda continua o mesmo. Eles enfrentam o fogo com água. Derrubam o mato. Chegam a provocar incêndios menores para abrir uma clareira e deter o avanço das chamas.
Recentemente, no sul da Califórnia, foi apresentada a mais nova arma tática para combater incêndios florestais. Trata-se de uma força móvel de combate chamada Helitech. Um helicóptero militar adaptado para dar o primeiro combate ao fogo, podendo atingir cerca de 200 km por hora. Junte-se a isto um tonel de Bambi capaz de transportar mais de 1000 litros de água até o meio das chamas. E mais a tripulação do Helitech, e tudo está pronto para entrar em ação. Quando soa o alarme, eles têm apenas 10 minutos para colocar seu equipamento e levantar voo. Quando a gente está se vestindo antes de partir, eu começo a pensar onde será o fogo. E espero que tudo corra bem e a gente volte em segurança, sem sofrer ferimentos ou ter qualquer outro tipo de problema. Eles são uma tropa de elite, desafiando a morte todos os dias enquanto enfrentam cerca de 100 incêndios por ano. Alguns morrem em combate. Muitos já foram condecorados por heroísmo. De onde vêm eles? Por incrível que pareça, são todos presidiários, condenados por crimes não violentos e cumprindo pena em prisões estaduais. Eu ponho minha vida nas mãos deles. Se tivermos um problema lá fora, eu vou salvá-los ou eles vão me salvar. Esta manhã foram chamados para combater um fogo na região de Chino Hills. São 8 presidiários, 2 capitães e 1 piloto. Uma equipe experiente. Ainda assim, sempre existe um pouco de medo. Como todo bombeiro sabe, ao sair para combater o fogo, nunca se tem certeza do que vai encontrar. Voando contra o vento, eles se aproximam das chamas e descem no flanco norte. Por sorte, chegaram cedo. Ainda não é um grande incêndio, apenas um fogo localizado. Mas os incêndios silvestres são imprevisíveis. Se não forem combatidos logo, mesmo a menor chama pode ser fatal. Um ataque frontal com mangueiras, um pouco de água e o fogo é debelado. Agora a equipe pode começar a cavar as valas. Somos como um exército. Aqui é a linha de retaguarda. O fogo é o inimigo. Viemos para combatê-lo e é isso que estamos fazendo. Em menos de 1 hora, o fogo foi extinto antes mesmo de ter uma chance de se espalhar. E a equipe pode ir embora. Este foi um incêndio menor. No mundo inteiro, principalmente nas áreas mais secas e desabitadas, as consequências têm sido piores, muito piores. Em 1994, Sydney, na Austrália, foi assolada por um incêndio monstruoso. O fogo devastou quase 1,5 milhão de acres de terra. Em outubro de 1991, o norte da Califórnia foi devastado quando um vento seco do leste espalhou brasas por Oakland e pelas colinas de Berkeley. As chamas rapidamente se propagaram pela floresta até atingir os subúrbios da cidade. E o pânico se instalou. Por alguns momentos, tanto a Austrália quanto Oakland tiveram que enfrentar o fenômeno mais terrível que existe. Uma tempestade de fogo, um imenso redemoinho de chamas em movimento. É o que acontece quando o fogo alimenta o próprio fogo e um incêndio se transforma num fenômeno de balística. As correntes de convecção tornam-se tão fortes que o incêndio começa a sofrer oscilações climáticas internas, dando origem a mini-furacões. Uma tempestade de fogo pode atingir uma temperatura de até 1000 graus e deslocar-se a 150 km por hora. É uma rajada furiosa de fogo em estado puro. Em 1989, Jim Scales saiu para combater um pequeno incêndio e foi apanhado no meio de uma tempestade de fogo.
Neste vídeo, ele estava no penúltimo caminhão, indo para o sul na rota 395, quando aconteceu o imprevisto. Você deve lembrar daquela cena em O Mágico de Oz, quando a casa é arrancada do chão e levada pelos ares. O que aconteceu foi exatamente isso. A única diferença eram as brasas e os arbustos em chamas voando ao redor. Uma muralha de chamas com 40 metros de altura atravessou a rodovia a 150 km por hora. Scales, no caminhão à esquerda, viu-se engolido pela tempestade de fogo. Em questão de segundos, o fogo estava ali, atravessando a estrada em nossa direção. Tive queimaduras de 2º grau no rosto inteiro. Na hora a gente pensa, eu ainda tenho nariz, ainda tenho orelhas. O que foi que houve? Para onde vamos agora? Quem vai tomar conta da minha família? Todas essas coisas passam pela nossa cabeça. Bem, o fogo seguiu queimando até atingir uma área ainda intacta. E nós pudemos voltar para a rodovia. E lá fomos atendidos pelo resto da nossa equipe. Lá em nosso posto, temos um ditado. Chamamos isso de apertar a mão do diabo. Sou uma prova viva disso. Às vezes você não pode virar as costas para o diabo. E isso é muito claro. Em 1996 aconteceu de novo. Uma das piores temporadas de incêndios de que se tem notícia. Em outubro daquele ano, todo o estado da Califórnia parecia estar em chamas. Foi uma das piores séries de incêndios dos últimos tempos, e o centro dos acontecimentos era em Carlsbad. O fogo se aproximava quase como se fosse um tornado, e o vento estava mesmo muito forte. Ninguém sabe dizer em que direção o fogo vai. Você só ouve aquele barulho, vento, tudo estalando, pipocando. Meu filho estava no carro gritando, "Vamos embora, mamãe, vamos embora." Era muito aterrorizante. O jeito era fugir. Os bombeiros responderam ao alarme e partiram na direção do inferno. Era uma batalha campal, enquanto o incêndio alastrava-se fora de controle, irresistível. Cada arma do arsenal de combate ao fogo foi usada. Mais de 1000 bombeiros, aviões-tanque despejando uma substância para bloquear o avanço do fogo, enquanto 8.700 acres de terra eram consumidos sem clemência. E mais uma vez a equipe do Helitech foi chamada para entrar em ação. Na terra e no ar eles combateram as labaredas durante todo o dia e toda a noite. A adrenalina começa a circular. E a gente pensa, vamos lá, é preciso fazer alguma coisa. E depois cair fora daqui. O fogo devora propriedades, casas, terra, tudo que houver na frente serve de combustível. E nós temos que detê-lo. É como um monstro. Depois de 2 dias e meio, eles finalmente conseguiram obrigar o fogo a recuar. Conseguimos detê-lo em alguns lugares e em outros ele nos venceu. Nós bombeiros sabemos que o fogo parece ter consciência. Estamos trabalhando aqui há cerca de 3 dias, fazendo o melhor possível para eliminar esse monstro. É um monstro, é uma coisa terrível. Meu coração está com eles. É muito triste alguém voltar para casa e não encontrar mais nada. A gente faz o que pode, mas às vezes a mãe natureza é quem manda. Por volta do 4º dia, eles conseguiram extinguir o fogo. O esquadrão tinha conseguido salvar cerca de 200 casas. Mesmo assim, não puderam salvar todas. 101 casas foram destruídas neste que já foi um subúrbio rico de San Diego. A tragédia se abateu sobre a casa de pessoas como Nancy e James Weiss. Pegamos algumas fotos e eu peguei a colcha de minha avó. Meu filho pegou seus livros e deveres da escola. Não sabíamos o que fazer. Sabíamos apenas que nada daquilo ia escapar. 26 anos de lembranças numa casa.
Eu acho que eram as panelas da cozinha. São pedaços de uma vida que não existe mais. É algo que não dá nem para imaginar. Mas, surpreendentemente, nesta rua devastada, houve uma casa que sobreviveu a tudo. Eu me sinto um homem de sorte, um abençoado. É como se um anjo tivesse ficado com os braços abertos ao redor da casa. Acho que é uma boa maneira de descrever o que houve. Em zonas residenciais, o fogo geralmente se propaga através de fagulhas carregadas pelo vento de um telhado para outro. Os especialistas recomendam às pessoas que vivem numa região sujeita a incêndios que usem telhas de cerâmica em suas casas. Esta era a única casa que usava essas telhas, e isso fez a diferença. Todas as casas se foram. É uma tragédia para todas as famílias. Isso deixa a gente arrasado. Essas pessoas eram meus amigos. Você não tem como se sentir feliz, como se sentir agradecido. São emoções contraditórias. É difícil falar sobre isso. Mas há pelo menos um aspecto em que as emoções não são contraditórias, sobre as pessoas que salvaram sua casa. O pessoal de combate ao fogo salvou esta casa. Eles chegaram aqui quando ainda era possível fazer alguma coisa. Acho que eles são mais do que heróis. Quando a gente lê sobre heróis, geralmente são pessoas que estavam numa situação qualquer e tiveram que enfrentar um problema. Mas esses caras, eles avançam para dentro do problema. Alguém pode dizer que é preciso um grupo de criminosos para entrar no inferno e sair dele. Mas, no calor dos incêndios, estes homens se transformaram de presidiários em heróis. Ouvimos aplausos quando descarregamos o helicóptero. Eu lembro que li um bilhete de uma garotinha dizendo: "Obrigado, senhor bombeiro. Se vocês não viessem, ia acontecer alguma coisa ruim." Bom, isso tocou meu coração, porque todos nós temos filhos, e saber que uma menininha tem esse tipo de carinho conosco dá um incentivo a mais. Saber que estamos ajudando alguém. A equipe do Helitech vai prosseguir com seu trabalho duro, porque os incêndios continuarão. Os proprietários não vão parar de construir em zonas de perigo. Enquanto essa situação persistir, os homens do Helitech terão que enfrentar tragédias, e não somente incêndios. Pelo mundo inteiro, nas margens dos rios, as pessoas encontram paz, paisagens calmas e tranquilizadoras. Pode parecer difícil de acreditar, mas também neste caso eles estão numa zona de perigo. Nos últimos anos, a impressão que se tem é de que o nível das águas está subindo. A cada ano, as enchentes retornam, inundações de proporções bíblicas. Com as chuvas chegam as torrentes furiosas que destroem vilas e cidades no Canadá, Itália, China, deixando milhões de pessoas sem casa e milhares de mortos. Edifícios, cidades, vidas inteiras arrastadas pela correnteza. Nos primeiros dias de 1997, a tragédia se abateu sobre a cidade de Sacramento, na Califórnia. No dia de Ano Novo, as chuvas começaram e não pararam mais. Uma tempestade de 3 dias provocou uma precipitação recorde de quase 1 metro. As represas foram incapazes de conter as águas furiosas. As barragens sobrecarregadas começaram a ceder. Os que viviam nas redondezas mal tiveram tempo de escapar. Alguns carros pararam em frente à minha casa, com pessoas gritando: "A barragem caiu! A água está vindo!" Ouvi um rugido e fiquei imaginando o que seria. E era algo que eu nunca vou esquecer. Parecia as cataratas do Niágara. Fugi, passando pelo meio daquilo, e parecia um oceano. Era triste, era muito triste mesmo.
Enquanto o nível das águas subia, elas arrastavam tudo o que encontravam em seu caminho. Rodovias se transformaram em canais e a terra foi engolida pela água. Na inundação, 120 mil pessoas foram expulsas de seus lares. Fazendas, casas e colheitas foram destruídas. O prejuízo atingiu 2 bilhões de dólares no que se tornou a inundação mais devastadora da história da Califórnia. Nós perdemos tudo que tínhamos. Mais 2 minutos e eu não estaria aqui, portanto, acho que eu tive sorte. A cidade ficou em estado de emergência por vários dias. Bairros inteiros foram destruídos. Em Riverdale, muitas pessoas conseguiram fugir, mas os danos foram brutais. Eu não fui embora. Aqueles caras me fizeram assinar um documento para notificar a minha família. A água tinha mais de meio metro, quase 1 metro. Por aqui. Depois das chuvas, milhares de pessoas sem teto vieram para os abrigos para passar os dias seguintes. Me disseram esta manhã que a água estava alcançando o beiral da minha casa. Nunca pensei que chegasse tão alto. Nós vivemos apenas a uns 3 quilômetros da barragem que rompeu. Construímos aquela casa em 1986, depois da última cheia. Então, acho que vamos ter que começar tudo de novo. Mas mesmo quando as chuvas pararam, a ameaça não cessou. Os canais estavam cheios e difíceis de conter. Barragens estavam se rompendo, rio acima e rio abaixo. As barragens são uma solução usada em toda parte contra as cheias. Da Holanda à China, as pessoas que vivem em áreas baixas erguem esses diques para conter os rios e fazê-los correr dentro de canais. Mas, pela sua própria natureza, o sistema corta os escoamentos naturais, aumentando a pressão das águas. E como diz um especialista em controle de enchentes, existem 2 tipos de barragens, as que se romperam e as que ainda não se romperam. Era isto que estava acontecendo no norte da Califórnia. Esta parte do Vale Central era uma rede de rios e canais controlada por mais de 7 mil quilômetros de barragens. E elas começaram a cair uma a uma. Mas as pessoas de Sacramento não queriam desistir. Começaram a lutar, tentando recompor as barragens danificadas. Na cidade de Meridian, o trabalho estava a todo vapor. A barragem se rompeu a cerca de 1,5 km deste lado, aqui nesta área. E esta água está voltando por ali. O tecido impede que as ondas provoquem erosão nesta barragem provisória. Isto aqui foi feito nas últimas 36 horas. E foi construído especificamente para tentar salvar a cidade. No vale, as chuvas tinham cessado, mas voltariam nos próximos dias e as neves de Sierra Nevada continuariam a derreter. As águas subiram e se espalharam por cerca de 450 quilômetros quadrados. A população continuava sendo retirada, as pessoas levando tudo o que podiam carregar. Os menos afortunados subiam nos telhados e aguardavam socorro. Para eles, a catástrofe parecia estar acontecendo em câmera lenta. É o que acontece nas inundações, onde as águas sobem devagar, mas continuamente. É claro que algumas vezes elas sobem depressa. São as chamadas inundações relâmpago, a versão mais mortífera da água. Elas podem acontecer onde há chuvas breves e intensas e os canais de escoamento são estreitos.
Mas sejam lentas ou rápidas, o grau de devastação é o mesmo, assim como a necessidade de socorro urgente. Em Sacramento, J.J. Moore, da Guarda Nacional, não tinha a obrigação de ser um herói. Pelo menos, era isso que sua esposa lhe dizia. Ela me disse, quando for trabalhar, não queira virar um herói. Esta foi a última coisa que ela falou. E eu disse, ok, eu prometo, fique tranquilo. Mas quando a catástrofe irrompeu, J.J. Moore teve que entrar em ação, pendurado no helicóptero de socorro Falcão Negro. No rio Cosumnes, as águas já tinham subido 4 metros e no meio delas havia um motorista ilhado. Eu avistei o cara que estava muito tenso, com muito medo, e vi que ele ia pular na minha direção. Eu me aproximei e fui avisando, não pule, fique aí mesmo. Cercado por árvores e arame farpado, J.J. tentou rebocar o homem até um lugar seguro. Mas ele estava escorregando. Um derradeiro esforço. O motorista teve sorte, acabou escapando por pouco. Em Sacramento, os primeiros dias de 1997 trouxeram a maior inundação que o norte da Califórnia já viu neste século. Mas ao longo dos anos, as inundações em outros lugares foram muito piores. Para os norte-americanos, o ponto de referência sempre foi a inundação de Johnstown, na Pensilvânia. Em maio de 1889, chuvas pesadas levaram ao rompimento de uma barragem de terra de 21 metros de altura. E uma avalanche líquida arrasou a cidade. Todo o centro da cidade submergiu em menos de 10 minutos. Durante as décadas de 20 e 30, as chuvas voltaram. E Johnstown voltou a ser inundada diversas vezes. Estas inundações mataram milhares de pessoas, mas ainda assim foram menos catastróficas do que as que atingiram a China. Durante os primeiros anos do século, grandes torrentes de água fizeram desaparecer o vale do rio Yangtze. Uma das piores inundações deste século ocorreu em 1931, quando os rios Yangtze e Huai transbordaram, matando 225 mil pessoas. A paisagem típica da China, grandes rios que desaguam em vastas planícies, continua a ser um terreno fértil para catástrofes. Historicamente, as inundações ocorreram em ciclos nos mesmos lugares. As planícies são inundadas porque vivem à mercê dos rios. É uma simples questão de topografia, de formato da terra. E a terra não se compadece. Mas existe, ironicamente, alguma coisa nessas tragédias que parece fazer surgir o que há de melhor nas pessoas. Enquanto as águas invadiam Sacramento, os moradores do local punham mãos à obra para ajudar seus vizinhos. Em lugares como os abrigos da Cruz Vermelha, mais de 1000 voluntários se apresentaram para alimentar e cuidar dos desabrigados. Embora o número de mortos fosse surpreendentemente baixo, muitos animais da região de Sacramento desapareceram nas águas. Extraviados, entregues à própria sorte, eles não tinham para onde fugir. Estamos vendo os animais morrerem. É uma verdadeira matança. Eles conseguem somente nadar e manter a cabeça fora d'água. Os animais caíam aos milhares, mas os moradores da região tomaram suas providências. Chuck Stewart, um fazendeiro, teve seu quinhão de tragédia. Ele perdeu 13 cavalos, seu cachorro, sua casa. E ainda assim, no dia seguinte, estava ajudando a salvar o gado e os animais de estimação dos vizinhos. A gente precisa agir no primeiro dia, porque eles ainda conseguem se manter acima da água. No segundo dia, você encontra uma parte deles. No terceiro, nem vale a pena ir procurar, porque não resta mais nenhum animal vivo.
Trabalhando horas sem parar, Chuck e seus vizinhos conseguiram salvar centenas de animais. E à medida que eram salvos, eram trazidos para cá, para o Parque de Exposições de Placer County, em Roseville. Uma área de emergência preparada para recebê-los. Quem liderava os trabalhos era Terry Crisp, elogiada pelo Reader's Digest por seus esforços anteriores no salvamento de animais. Já recebemos inúmeros alertas sobre rebanhos inteiros arrastados pela enchente, mas não vamos saber o número exato enquanto as águas não baixarem um pouco mais. Vamos levar esses dois porque há cachorros lá embaixo. Bem, nós estamos em plena atividade há 1 dia e meio e já contamos 175 animais. Eles continuam chegando. Acabaram de chegar 10 cabras e me disseram que há mais 40 cabeças de gado vindo para cá. Acho que vamos estar muito ocupados. Em Roseville e por todo o estado, os donos de animais procuravam desesperadamente por eles. Mas talvez a história mais incrível seja a do cão chamada Rodeo. Uma história comovente que acabou nos noticiários. O Collie, de 4 anos de idade, ficou ilhado quando uma enorme onda o atirou sobre o telhado. Sua dona, Jan Thompson, lembra como aconteceu. Eu me senti mal só em ver a altura da água. Tínhamos uma casa de 3 andares e a água atingiu o último andar. Mesmo assim, no meio da enxurrada, Rodeo estava vivo. Não posso acreditar. Foi um milagre, uma coisa boa acontecendo no meio de tanta tragédia. Emoções contrárias, lado a lado. Rodeo sobreviveu, mas ainda corria perigo. E Jan Thompson chamou a estação de TV local para pedir socorro. Vocês têm que ajudá-lo. Ele está fazendo tanto esforço para escapar. É preciso tirá-lo dali. E o Canal 3 mandou uma equipe de helicóptero. Eles arriscaram suas vidas para salvar o meu cão. Agarraram-no pela coleira e o puxaram para dentro do helicóptero. Aí bateram a porta e afastaram-se dali o mais depressa que podiam. E toda a sala de imprensa vibrou e aplaudiu, porque Rodeo estava salvo. A cidade de Sacramento comemorou o reencontro dos dois ao vivo. Nos meses que se seguiram, Sacramento festejou sua sorte e avaliou os prejuízos. Bilhões de dólares em perdas materiais, 24 mil casas destruídas. Enquanto o norte da Califórnia começava a se recuperar, outras enchentes ocorriam no mundo inteiro. A Europa Central foi atingida pelas piores enchentes em 200 anos. Na Polônia, na Alemanha, na República Tcheca, os rios transbordaram, matando mais de 100 pessoas, deixando centenas de milhares de desabrigados. Algumas pessoas dizem que acidentes assim continuarão a ocorrer enquanto continuarmos a construir em planícies baixas. Ao confiar nas barragens, em vez de simplesmente abrir mais espaço para os rios, podemos estar gerando novos acidentes. Para os homens e mulheres que vivem nas proximidades dos grandes rios, sempre existe a ameaça de que as águas que trazem a vida também tragam a morte. A verdade é que a natureza pode ser controlada, mas nunca será domada. Esta é a realidade que as pessoas continuarão a enfrentar enquanto viverem na rota do perigo.